Os animais mais abundantes do planeta, parte 2. Neste vídeo, você vai conhecer mais 5 animais que habitam o nosso planeta em quantidades extraordinárias. É praticamente impossível dizer o número exato de cada espécie, mas mesmo assim, os cientistas fizeram uma estimativa e calcularam a quantidade desses seres por metro quadrado em todo o mundo. Mesmo que o ser humano esteja no topo da cadeia alimentar, ele não é páreo nem de longe para a maioria das espécimes apresentadas nessa nova sequência. A quantidade exorbitante desses animais é assustadora. Tá curioso para saber? Então vem comigo, eu sou Éder Friton e espero te fazer companhia até o final deste vídeo, pois esse é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Nossa equipe pesquisou e checou todas as informações referentes aos assuntos tratados nessa matéria, tudo para produzir um vídeo rico e cheio de conteúdo para você. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria O Costelone. Desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Villares O Costelone. Moluscos. Moluscos são animais que apresentam como característica marcante o corpo mole. Esse corpo pode estar protegido por uma concha, como é o caso dos caramujos e do caracol. A maioria das espécies são marinhas, porém existem espécies vivendo em água doce e no ambiente terrestre. Constitui a segunda maior classe de invertebrados, perdendo apenas para os artrópodes. São mais de 100 mil espécies conhecidas como as lulas, os polvos, as ostras, as lesmas, entre outros. Em algumas espécies não se observa a presença da concha como em lesmas e polvos. O sistema digestivo é completo, apresentando boca e ânus. Em algumas espécies observa-se a presença de rátula, espécie de língua raspadora repleta de dentes quitinosos e curvados. Os moluscos apresentam em sua maioria sexo separado, ou seja, apresentam macho e fêmea. Nesses animais, as estruturas produtoras de gametas, ovários e testículos estão localizados na massa visceral. Os moluscos terrestres e de água fresca parecem excepcionalmente vulneráveis à extinção. Estimativas dos números de moluscos não marinhos variam muito, parcialmente porque muitas regiões não foram totalmente pesquisadas. Para comparação, a grande maioria das espécies de molusco é marinha, mas apenas 41 desses aparecem na Red List de 2004. Aproximadamente 42% das extinções registradas desde o ano de 1500 são de moluscos, consistindo quase que inteiramente as espécies não marinhas. Peixes. Os peixes são animais vertebrados aquáticos tipicamente ectotérmicos, que possuem o corpo fusiforme. Os membros foram transformados em barbatanas ou nadadeiras sustentadas por raios ósseos ou cartilaginosos. Eles possuem guelras ou brânquias para que possam respirar o oxigênio dissolvido na água, e na sua maior parte o corpo é coberto por escamas. Os peixes são recursos importantes, principalmente como alimento, mas também são capturados por pescadores recreativos, mantidos como animais de estimação e expostos em aquários públicos. Os primeiros organismos que podem ser classificados como peixes tinham corpo mole e apareceram pela primeira vez durante o período Cambriano. Os peixes continuam a evoluir durante o período Paleozoico, diversificando-se em uma grande variedade de formas. Os peixes podem se comunicar em seus ambientes sobre a água através do uso de comunicação acústica. O som emitido pelo peixe pode variar dependendo da espécie e estímulo envolvido. A comunicação acústica entre os peixes envolve a transmissão de sinais acústicos de um indivíduo de uma espécie a outro. A produção de som como um meio de comunicação entre os peixes, muitas vezes usada no contexto de alimentação, agressão ou comportamento de cortejo.
A população total de peixe dos oceanos pelo mundo foi estimada em aproximadamente 760 milhões de toneladas. Isso resulta em mais de 100 trilhões de espécimes individuais. Vermes. Vermes é um termo popular que remete a qualquer um de uma série de animais invertebrados, rastejantes ou escavadores com corpos moles, cilíndricos e alongados, sem membros e sem olhos. Vermes podem variar significativamente em tamanho, desde tamanho microscópicos até 58 metros para um dos maiores vermes do mundo, o verme marinho Linnaeus longissimus. Atualmente, se entende como verme um animal com um corpo alongado ou achatado, sem esqueleto interno ou externo, que não possuem membros, embora possam ter apêndices reduzidos na superfície para a sua locomoção. Em biologia, verme se refere a um táxon obsoleto, usado por todos os animais invertebrados não artrópodes, agora considerados parafiléticos. A maioria dos animais chamados vermes são invertebrados, mas o termo também é usado para os anfíbios sicilianos e o licranço, um lagarto cavador sem pernas, também conhecido como cobra de vidro. Diferentes tipos de vermes ocupam uma variedade de nichos. Os vermes são encontrados em praticamente qualquer habitat, incluindo o mar, os rios e também no interior da terra. Muitos também são parasitas, como a tênia e a lombriga, podendo ser também predadores, herbívoros, detritívoros e filtradores. Existem também vermes parasitas pulmonares, que podem ser encontrados em várias espécies animais, como os gatos, peixes e mais raramente em humanos. Apenas 21 dos principais grupos de animais são denominados vermes. Outros grupos de invertebrados também podem ser chamados assim. Muitas larvas de insetos não relacionadas são chamadas de vermes, simplesmente por possuírem uma aparência vermiforme. Os vermes e outros animais em forma de tubo, incluindo vermes parasitas, ocorrem em grande número. Em alguns habitats, é considerado que haja mais de 1 milhão de minhocas em cada 0,9 hectares de terra agricultável na Inglaterra. Mas sua distribuição é variável comparada com alguns artrópodes encontrados em abundância em nosso planeta. Crustáceos. Os crustáceos são animais invertebrados artrópodes. Entre eles estão alguns dos animais mais comuns que conhecemos, como siris, caranguejos, tatuzinho de jardim, lagostas, cracas e camarões. Há mais de 67 mil espécies descritas de crustáceos da fauna atual e provavelmente um número 5 ou 10 vezes maior de espécies esperando para serem descobertas e catalogadas. Eles se apresentam como alguns dos animais mais abundantes, diversificados e com maior distribuição nos rios e oceanos de todo o planeta. Os crustáceos exibem uma variedade impressionante de forma, hábitos e tamanho. O menor crustáceo conhecido apresenta menos de 100 micrômetros de comprimento. Já os maiores são os caranguejos-aranha do Japão, podendo atingir 4 metros quando suas pernas estão abertas. E tem também o caranguejo gigante da Tasmânia, que pode chegar a pesar 13 quilos. A maioria dos crustáceos são aquáticos, sendo encontrados em todas as profundidades dos diversos ambientes marinhos. Também existem muitas espécies de água doce, além dos grupos parcialmente terrestres que vivem em manguezais. A diversidade morfológica dos crustáceos é maior que a de qualquer outra subcategoria de artrópodes. Seu corpo está dividido ao menos em cabeça e tórax, na maioria das vezes também em abdômen, e tem um número variável de pernas. Uma característica distinguível dos crustáceos é a presença de 2 pares de antenas. Além disso, eles podem possuir uma carapaça que inclusive nomeia o grupo. Assim como todos os outros artrópodes, apresentam um esqueleto externo que sofrem um crescimento por mudas, além de apêndices articulados e o corpo segmentado. Alguns crustáceos podem ser considerados mais próximos dos insetos do que outros crustáceos. Além de caranguejos, bicho da conta e muitos outros, essa classe também inclui o krill, outra criatura pequena parecida com um camarão, que formam um ingrediente principal do plâncton, que é o esteio de toda a vida nos oceanos.
Insetos e aranhas. A diferença entre os insetos e as aranhas é que o inseto tem 6 patas e as aranhas 8. O corpo do inseto tem 3 partes e o corpo da aranha só 2. A maioria dos insetos possuem antenas e asas, e as aranhas não. De todos os animais que podem ser vistos sem um microscópio, os insetos são sem dúvidas os principais. Há ao menos 1 bilhão e 700 milhões de insetos para cada ser humano do planeta. Entre os insetos mais comuns estão as formigas, as pulgas e as moscas. A entomologia é a ciência que estuda os insetos. Esses seres formam a maior classe do reino animal. São mais de 800 mil espécies conhecidas, distribuídas por mais de 30 ordens. Um dos critérios usados para a classificação dos insetos é o número e a forma das asas. Existem os himenópteros, que têm as asas parecidas com membranas. Aqui também se inclui alguns insetos sem asas, como por exemplo a formiga e a abelha. Tem os dípteros, com 2 asas, como as moscas e os mosquitos. Os coleópteros, com asas formando um estojo, como besouros e escaravelhos. E os ortópteros, com asas retas, formando ângulo reto com o corpo, como a barata e o gafanhoto. Os insetos vivem espalhados por todo o mundo, desde as regiões polares até as zonas tropicais, passando por rios, mares e toda a parte terrestre. Embora a aparência dos insetos seja muito variada, o corpo de todos eles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça há um par de antenas e 3 pares de mandíbulas. Todos os insetos possuem 3 pares de patas, mas nem todos os insetos possuem asas. A maioria desses animais alcança a maturidade através da metamorfose. Já as aranhas pertencem a uma classe diferente dos insetos. A maioria se dá por sua composição física. Enquanto os insetos apresentam o corpo composto por 3 unidades, as aranhas contam com 2 partes, cefalotórax unindo a cabeça e o abdômen. As aranhas possuem 4 pares de patas e não contam com antenas na cabeça. As aranhas representam uma classe de mais de 35 mil espécies espalhadas por todo o globo, menos na Antártida. Só no Brasil existem entre 12 a 15 mil espécies. Muitas dessas espécies contam com veneno, entretanto nem todas elas são capazes de inoculá-lo. Dessas, apenas 3 gêneros são de importância médica em casos de acidente no nosso país: as viúvas negras, as armadeiras e as aranhas marrom. As aranhas são consideradas predadoras, pois são responsáveis pelo controle populacional de diversas espécies de insetos. E é possível dizer de maneira geral que praticamente todas elas predam animais de populações numerosas, que muitas vezes são até incômodos no nosso dia a dia, como os pernilongos e as moscas. As aranhas são animais incríveis que souberam se adaptar em todos os ambientes mais inóspitos da Terra. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!